Glória a Deus. Primeiro, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui e o milagre de estarmos na casa de Deus, porque estarmos aqui significa que estamos com saúde, que tivemos provisão para vir até aqui, que a nossa casa está em paz. Eu tive semanas assim, com a minha irmã internada, tratando de câncer, a minha outra irmã também na clínica de reabilitação, mas eu até fiquei preocupada, meu Deus, será que nesse dia vai estar tudo na paz? E graças a Deus, Deus é bom. Então, Deus, aprove a Deus, a minha irmã está totalmente curada do câncer, passou por 15 quimioterapia, passou por 15 radioterapia, passou por 3 cirurgias, e graças a Deus ela está na minha casa, né, continuando o tratamento, fazendo os curativos, mas em plena recuperação e muito cheia de alegria e gratidão a Deus. Né? Eu queria começar aqui lendo Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22, porque eu queria falar um pouquinho, quando fala em reavivando os dons, eu queria focar no fruto do Espírito, porque nós temos os dons do Espírito, e nós temos o fruto do Espírito. É algo simples, é uma meditação, porque nós viemos aqui buscar a Deus, buscar nos encher da presença dEle. Então, eu queria só uma rápida meditação para a gente estudar um pouquinho, né? Porque a gente busca entendimento. Toda vez a gente está aprendendo, né? Deus, a palavra de Deus é um manancial. Então, há coisas que a gente, relendo, a gente vê uma outra faceta que nos facilita o entendimento. Então, quando Deus fala assim, mas o fruto do Espírito, o fruto, que é um fruto só, a gente deve imaginar um fruto com aqueles gominhos. No caso aqui, são 9 gomos. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu queria parar aqui e meditar assim, porque como Deus nos traz um entendimento. Se a gente separar os 3 primeiros, amor, alegria e paz, eles estão relacionados à nossa comunhão diretamente com Deus. Como a pastora falou aqui, do amor, é o dom supremo. E a gente sabe que Deus é amor. Então, quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, nós podemos permitir, manifestar o fluir do amor de Deus através das nossas vidas. E podemos amar a Deus numa totalidade do nosso coração, se a gente tirar essas obras da carne e nos enchermos do Espírito, vamos nos encher do amor, da alegria e de paz que vem de Deus. Cada vez que você se achega a Deus para adorá-lo, você recebe mais da presença de Deus, você fica mais semelhante a Deus. Então, esses 3 primeiros frutos do Espírito, amor, alegria e paz, são manifestações de Deus na nossa vida, quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Então, isso vai estar relacionado a Deus, esses 3. A longanimidade, benignidade e bondade são frutos do Espírito Santo em nós, que vão facilitar, manifestar a presença do Espírito de Deus na nossa vida com relação ao nosso próximo. Se você tem mais do Espírito Santo em você, se você está cheio do fruto do Espírito, você vai ser longânimo com o seu próximo, benigno e cheio de bondade. Porque é algo que Deus ele nos capacita, porque o nosso objetivo é sermos semelhantes a Cristo. Então, quanto mais tivermos do Espírito de Cristo, mais seremos semelhantes a Jesus. Há outro que fala, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vai falar a nós mesmos, ao nosso coração, ao nosso modo de ser, não é a nossa personalidade. Tudo se apaga quando você está cheio do Espírito Santo. Você não pode dizer assim, não, eu sou colérico, eu sou isso. Você é cheio de fidelidade, cheio de mansidão e domínio próprio, porque são frutos do Espírito. Então, quando ele nos faz aqui como vou dizer, um contraponto entre as obras da carne, que elas não têm limite. Se a gente lê, ele até fala, e coisas semelhantes a essa.
ele faz um contraponto contra o fruto do Espírito, contra essas coisas não há lei. Então, se estamos cheios do amor de Deus, cheios da alegria e da paz, nós vamos conseguir viver em paz, mesmo em meio às situações difíceis. Eu tenho um exemplo recente, agora, da minha irmã Edilene, porque ela indo para a quimioterapia, já tendo feito cirurgia, ela transmitia uma alegria, ela até tirava fotos ali nas salas da químio, mas com uma alegria que não era humana. Muitas vezes as pessoas falavam, oh, como é que você está rindo? Você está no grau tanto, vai cair seu cabelo, vai ter tanta coisa. As pessoas desdenhavam, não entendendo, mas ela dizia, não, isso é Deus na minha vida. E, realmente, o Espírito Santo proporciona essa alegria em situações que, naturalmente, não teríamos essa alegria. E ele vem para nos transbordar de amor. Como é que você consegue orar pelo aquele que está te prejudicando, por aquele vizinho, ou por aquele motorista, ou quem quer que seja, um teu chefe, alguém que, naturalmente, visivelmente, está indo contra, não está te amando, está te prejudicando. Mas Deus faz derramar esse amor, que faz com que você ore por aquela pessoa, queira o bem daquela pessoa, independente. Esse amor não é seu, você está manifestando o amor de Deus em você. O fruto é do Espírito. Então, Deus, quando nós nos convertemos, é algo bem simples, bem básico da nossa fé. O Espírito Santo vem fazer morada em cada um de nós. Então, nós passamos a ser selados pelo Espírito. Então, naquela hora, começa a manifestar o fruto do Espírito. Só que a nossa caminhada é uma jornada longa. A gente atravessa desertos, tem situações, tem noites na nossa vida, que a Bíblia fala, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, nessa nossa caminhada, muitas vezes, eles parecem estar ali como uma chama quase se apagando. Por isso que a palavra fala, não extingais o Espírito. Fala para orar sem cessar. Fala para encher-vos, lá em Efésios 5, 18. Né? Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esse enchei-vos é se encher e continuar enchendo. É algo contínuo, né, na nossa caminhada com Deus. Quanto mais nós procurarmos esse enchimento do Espírito, lá em Efésios fala, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais. A própria palavra vai nos fortalecer, nos trazer esse elemento de trazer paz, alegria, né? Porque lá em Salmos fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Quanto mais nós nos focarmos, nos enchermos da palavra, vamos nos encher do Espírito. E eu creio que é a vontade de Deus que sejamos cheios do Espírito, para sermos semelhantes a Ele. Quando a gente fala aqui em fidelidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso vai nos controlar. A gente vai ter uma vida controlada pelo Espírito, não pelas circunstâncias aqui fora. E essa fidelidade, ela, às vezes, se manifesta em pequenas coisas. Às vezes, nós não tropeçamos em montes, nós tropeçamos em pequenas pedras. Às vezes, essas pedrinhas portuguesas, ou uma pequena coisinha que se coloca, nós tropeçamos. Né? Então, nós vigiamos, e essa fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, eles vão fluir da nossa vida de maneira espontânea. Eu vou dar um exemplo assim, um pouquinho bobinho, mas é do meu dia a dia. Então, eu fui no Hortifruti comprar pão. Então, ali tem uns brioches caros, né, que a gente, de vez em quando, eu compro. E, essa semana, tinha lá... A funcionária trocou a etiqueta, lá, o código, e ela pesou um pão que seria 16 ou 20 reais, por 5 reais. Ela trocou a etiquetinha lá na hora de pesar, ela se confundiu, e pesou aqueles brioches como se fosse pão francês. Aí a pessoa chega lá, que bom, está 5 reais, mas aí eu vi, não, a etiqueta estava como pão francês. Aí eu chamei a funcionária, ela botou a mão na cabeça, como eu fiz isso? Recolheu aquilo tudo. Então, aquilo me deu uma paz, porque eu ajudei a funcionária, e, ao mesmo tempo, eu vi que foi algo tão natural que não deu oportunidade para a carne dizer, poxa, que beleza para mim. Então, prevaleceu ali uma fidelidade em pequenas coisas. Então, essa nossa caminhada, a gente vê que podemos
exercer a fidelidade, mansidão ou o domínio próprio, quantas vezes passamos por situações que só a manifestação do Espírito em nós nos controla para a gente ter um domínio próprio, você não agir impulsivamente. Então, nada melhor, não tem psicologia ou psiquiatria melhor do que o Espírito Santo manifestando os frutos deles na nossa vida. Então, a gente caminhar nessa direção e buscá-lo, porque nós somos templo do Espírito. E quando a gente vê lá em Levítico, ali havia a recomendação, que aquela lâmpada não poderia se apagar, ela deveria ficar acesa continuamente, que aquele holocausto, a chama arderia continuamente sobre o altar. Então, Deus nos quer realmente ardendo na presença dEle, cheios do Espírito dEle, cheios de frutos do Espírito, como Paulo fala, que são para louvor e a glória de Deus. Aqui a gente vai resumir. Em relação a Deus, é amor, alegria e paz. Essa paz que só Jesus pode nos dar. Em relação ao nosso próximo, longanimidade, benignidade e bondade. E trabalhando em você mesmo, em relação a você, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, nós precisamos exercer tudo isso, porque essa manifestação, esse fruto, ele é interno. Você vai trabalhar com o Espírito Santo na tua caminhada por toda a vida. Você pode olhar para trás e vai dizer, poxa, quando eu me converti, eu não tinha tanto do domínio próprio, hoje eu já tenho. Porque Deus está trabalhando em você por toda a vida, até que Cristo seja formado em você. E já os dons são manifestações do poder de Deus para a obra do ministério. A gente pode ver a igreja como um edifício, e nós como pedras nesse edifício. E os dons como andaimes na construção desse prédio. Então, vou resumir aqui, são 3 espécies de dons: de poder, de inspiração e de revelação. Então, de poder, tem fé, dons de milagres e cura. Inspiração, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. E revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento do Espírito. Há uma variedade de dons. Está lá em Coríntios 12. Explica todo esse dom, porque hoje eu queria focar não só nos dons, mostrar que esses dons são para a edificação da igreja, mas focar no fruto do Espírito, principalmente quando ele fala no amor. Tanto que o apóstolo Paulo, depois de falar de todos os dons, ele fala de mostrar um caminho mais excelente. Aí ele fala da grandeza do amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, não tivesse amor. Então, ali em Coríntios 13, ele exalta a grandeza do amor, porque Deus é amor. E quanto mais você tiver de Deus em você, mais amor você vai manifestar. E, muitas vezes, o amor ele tem um poder, vou dizer um poder, uma graça tão grande, que ele supera a fé. Se você ama, muitas vezes, Eu tenho essa experiência de ser missionária no Maranhão. Deus colocou um amor que eu não entendia. Eu fui de férias e depois fiquei quase 20 anos lá. Porque Deus me deu um amor por aquele povo, por aquelas regiões, por aquelas crianças. E era assim, algo que, humanamente, não teria muita lógica. Você sair do Rio de Janeiro, trocar teu emprego lá, pedir demissão e ir para lá. Mas o amor ele faz coisas que nós não imaginamos. Mas Deus ele trabalha no nosso coração esse amor. Então, esse amor ele age de maneira sobrenatural e nos leva à fé, porque tudo que Deus fez nessa caminhada de missões foi pela fé, mas a fé teve início no amor. Então, o amor que Deus colocou, ele gerou fé e foi possível. Hoje a gente olha para trás, eu fico grata a Deus. Não tem emprego, não tem moradia, nada que ultrapasse a recompensa de ver vidas salvas, de ver crianças convertidas, já adultos que saíram de uma caminhada e tiveram encontro com Cristo. Então, eu
atribuo ao amor que Deus nos coloca. É um fruto do Espírito, é o primeiro que Ele coloca, o amor. E isso traz alegria, traz paz, e nos faz caminhar no centro da vontade de Deus. Né? Quando a gente tem essa porção do Espírito de Deus em nós, esse fruto, né, vivendo na nossa vida e crescendo, porque todos esses frutos, Jesus falou que nós temos que ter esses frutos, ter mais dele, para que vocês vão e deem fruto. Né? Se vós estiverdes em mim, minhas palavras estiverem em vós. Então, a palavra de Deus em nós faz gerar esse fruto. Né? A palavra é uma semente. Então, quanto mais temos do Senhor, da sua palavra, esse fruto tende a crescer e permanecer e gerar frutos para o reino. Porque se você manifesta esses frutos do Espírito, você vai fazer a diferença no reino, seja no seu lar, na salvação dos seus queridos, seja no seu dia a dia, até mesmo com os vizinhos, ou no serviço da igreja, porque o servir é algo que pulsa no nosso coração pelo amor. Então, a Bíblia fala lá em Colossenses que o amor é o vínculo da perfeição. Então, que a gente possa meditar hoje nos frutos do Espírito e saber que existem os dons para a manifestação do poder de Deus, para a edificação da igreja, mas que o fruto é algo interno. Os dons, eles nos são dados, os frutos, eles são gerados a cada dia que você busca a Deus, cada dia que você vem à casa do Senhor, a cada dia que você faz a sua devocional, 5 minutos que você leia um salmo, que você faça uma pequena oração, esses frutos estão ali, sendo alimentados, gerados, para que eles venham ser manifestos aonde você for, e Deus ser glorificado. Então, era essa pequena meditação. Amém.